Eu sou Maurício Kimoto, produtor rural, e como eu havia prometido no último vídeo, eu vou mostrar hoje os sintomas das viroses em tomate, que podem facilmente ser confundidas com uma deficiência nutricional. Mas eu vou mostrar aqui algumas características para que você possa identificá-los. Aqui nós temos um exemplo do vírus do mosaico. Olha, focalizando bem, você começa a perceber que a folha ela apresenta variações de cores, pedaços amarelos, pedaços um pouco mais escuros. Esse daqui é o vírus do mosaico. Em estágios mais avançados, ele começa a causar pequenas necroses nas folhas. Observe aqui. Os vírus, na sua maioria, causam danos irreversíveis às plantas. Os principais vetores ou transmissores são os afídeos, os insetos alados sugadores. Dentre eles, mosca branca, tripes, algumas espécies de pulgões. Esses são os insetos que com maior frequência eles atacam a plantação de tomateiro, causando esses danos aqui. Observe aqui nos frutos os danos que eles causam. Se você observar direito, você vai ver algumas rugosidades na pele da casca. Essas rugosidades com variações de coloração, elas são típicas, características de plantas de frutos que foram infectados pelos vírus. Isso aqui, especificamente falando, é o vírus do mosaico. Aqui nós temos uma planta já extremamente acometida de uma outra variedade de vírus. Esse daqui não é o vírus do mosaico. Isso daqui é o vírus, o clinivírus, transmitido pela mosca branca. Você observa que, embora pareça muito com uma deficiência nutricional, você começa a observar que os frutos eles não conseguem se formar. As flores elas abortam e as folhas elas ficam com esse aspecto arroxeado, perdendo a coloração. E se você observar melhor ainda, você vai ver que no caule existem pequenas manchas. Essas manchas elas não são características de plantas que estão sofrendo alguma deficiência nutricional, mas são plantas que estão doentes por causa do vírus. Veja que esta outra planta, as folhas já estão totalmente roxas e os frutos eles perdem a coloração, elas ficam opacas. Existem no Brasil dezenas de espécies de vírus, a maioria na família dos geminivírus, e todas elas são transmitidas pelos insetos sugadores, os pulgões, tripes, e alguns, a maioria são alados, como moscas brancas. A mosca branca ela é responsável por grande parte da transmissão dos vírus. Mas nós temos que atentar para o fato de que não são apenas os insetos que são os transmissores. Olha aqui só o estado em que essa planta está. Ela praticamente já não pode mais produzir e ela está totalmente já infectada pelo vírus. Aqui eu estou pegando uma outra plantação onde não há incidência de vírus. Você observe que as plantas elas estão com uma coloração bem verde escura. Você vê que ele tem um alto vigor nos ponteiros. Os cachos, as flores estão bem saudáveis, não há necroses nas folhas e nem nos caules. Os caules estão bem verdes, sem manchas. Então você observa o dano que causa o vírus. Eu diria que é melhor que a planta sofresse uma deficiência nutricional ou uma doença fúngica, ou uma doença bacteriológica que nós temos mais condições de curar ou de restabelecer a planta do que o vírus.
Os vírus, eles são incuráveis. Uma vez que a planta é infectada, elas não vão mais se recuperar. Existem algumas técnicas de nutrição que fazem a planta resistir um pouco mais ao ataque dos vírus. Embora seja irreversível, essas plantas poderão durar um pouco mais e produzir um pouco mais do que se você não fizesse nada. Mas no final das contas, mesmo com todo esse manejo de nutrição, é impossível reverter um quadro de virose. As plantas elas não morrem de uma vez, mas pouco a pouco, gradativamente, eles vão perdendo sua força. É como se fosse numa doença de vírus humano, como a AIDS, como a ébola. São doenças que vão debilitando a pessoa até que elas morrem. Na planta também não é diferente. Os vírus eles são extremamente agressivos e causam danos muito grandes na plantação. Muitas vezes o produtor ele não consegue colher por conta do ataque desses vírus aí. Então fica aqui esta dica neste vídeo de hoje, mostrando aqui a diferença entre a deficiência nutricional e o ataque de vírus. Antes de que a planta ela fique totalmente debilitada, nós podemos facilmente confundir a virose com uma deficiência nutricional, porque as folhas perdem suas cores, vão ficando amareladas, como mostrei no vídeo anterior que falava sobre deficiência nutricional. Mas ao longo do ciclo você vai perceber que as plantas elas não mais produzirão. Ao passo que no caso de uma deficiência, sendo corrigida a nutrição, a planta ela volta a produzir outra vez. Então fica aqui esta importante dica para você, amigo produtor. Não perca a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os vírus. Existem várias literaturas no Brasil para que você fique inteirado deste assunto. Ok? Até logo, espero você no próximo vídeo.